Se você sente que você perdeu totalmente o brilho pela criação de conteúdo, fica nesse vídeo porque ele é pra você. Eu estava querendo muito falar sobre esse assunto porque foi algo que eu passei por um tempo, mais ou menos aí 1 mês e meio, que foi um tempo assim pavoroso pra minha criação de conteúdo. E olha que eu crio conteúdo há 6 anos. Vou deixar o meu chá dando uma esfriada, porque olha o tanto de fumaça que ele tá saindo. Eu crio conteúdo há 6 anos e eu confesso pra vocês que fazia tempo que eu não passava por um momento assim, tão difícil, desafiador da minha criação de conteúdo mesmo. Eu passei por um momento em que parecia que nada que eu criava era bom e que nada fazia mais sentido, e eu precisei repensar bastante na criação de conteúdo e é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu sei que alguns de vocês podem estar passando por isso e eu sei que eu posso ajudar. Então vamos lá. Hoje a gente tá em um momento, numa era do digital, em que todo mundo cria conteúdo, em que todo mundo está querendo ser criador de conteúdo por vários motivos diferentes. A gente vive no momento da economia do mundo inteiro, na verdade, em que a inteligência artificial está dominando, que as pessoas sabem que elas precisam divulgar o trabalho delas e que as pessoas já estão vendo que a melhor forma de divulgar o trabalho é através das redes sociais, porque você tem um investimento baixo para um retorno maior, é um retorno grande. Não necessariamente você vai ficar milionário, mas você vai ter um retorno maior do que se você não estiver nas redes sociais. O mundo inteiro já tá entendendo isso, as pessoas, tá todo mundo criando conteúdo. Desde pessoas CLT que trabalham para uma empresa, a empresários também que já entenderam que criação de conteúdo é importante para crescer uma empresa. Então, nesse mundo em que tá todo mundo criando conteúdo, é muito difícil a gente conseguir ter autenticidade, a gente conseguir criar o conteúdo que a gente quer criar. Porque é tanta informação, é tanto conteúdo, é tanta trend acontecendo que a gente fica até sem ar, sabe? Eu falando aqui agora já tô ficando um pouco sem ar. Por quê? É tanto conteúdo, tanta informação que a gente quer fazer tudo isso, a gente quer participar de tudo, a gente quer fazer tudo, mas é difícil que a gente consiga participar de todas as trends. É difícil acompanhar essa onda da criação de conteúdo. Antigamente, quando a gente falava de trend, a gente falava de algo que ficava ali pelo menos 1 semana, 2 semanas. Hoje não existe mais isso. Uma trend de conteúdo, ela pode iniciar num dia e acabar em outro, então é muito volátil, as coisas elas estão muito voláteis. E pra quem cria conteúdo, tá ficando um pouco saturado demais, né? Então a gente tá vendo muita coisa, tem muito conteúdo aparecendo, muita gente criando conteúdo, e a nossa cabeça vai ficando totalmente atolada de coisas. E justamente por isso, por essa onda de muito conteúdo, que a gente acaba olhando pro nosso conteúdo e sentindo que tá sempre faltando algo. Pelo menos era isso que eu tava passando. Então eu criava um conteúdo, o conteúdo ia ao ar e eu odiava, porque eu sentia que tava faltando algo, que eu não tava fazendo certo, que a forma que as outras pessoas estavam fazendo era muito melhor do que eu, e aí tava vindo aquela síndromezinha do impostor, do tipo, você não é boa o suficiente, você não consegue fazer isso, existem milhares de pessoas melhores do que você, enfim, todos aqueles pensamentos vindo na minha mente. E como que eu consegui resolver isso? Como que eu consegui sair desse limbo? Porque nessa semana foi uma semana que eu consegui postar conteúdo, então eu consegui voltar a ter um pouco mais de brilho pela criação de conteúdo. E o que me ajudou bastante nesse momento foi voltar às raízes, às origens. Então o que eu fiz foi descer bastante lá no meu feed e olhar os conteúdos que eu já tinha postado, conteúdos que eu fiz há bastante tempo atrás, conteúdos que tinham tido um bom resultado. Eu voltei pra me validar e pra entender quem eu sou. Então eu precisei voltar alguns passos atrás, olhar os conteúdos que eu já tinha feito e entender que eu tenho sim um diferencial, eu tenho sim um jeito de criar conteúdo que é meu, que eu não estava vendo, eu não estava conseguindo enxergar. O brilho na criação de conteúdo, ele só vai voltar pra você quando você voltar a criar aquilo que você quer criar. Então, a gente fica tão preso nesse piloto automático de fazer tudo que os outros estão fazendo, de entrar em trends que as outras pessoas estão criando, que a gente para de criar aquele conteúdo que a gente gosta de criar. Pode passar, amor. Eu tô ouvindo passos. Tu fecha a porta aí do escritório?
Então, como eu estava falando, né, a gente precisa voltar às raízes daquilo que a gente gosta de fazer. Quais são as coisas que você gosta? Quais são os seus hobbies de verdade? Aqueles que você faz quando você não quer performar nas redes sociais? Quais são as coisas que você de fato se interessa? Então, eu, por exemplo, gosto muito da cultura asiática, eu me interesso muito pelos gatos, inclusive eu fiz uma tatuagem para os meus. Eu gosto muito de chá, eu gosto muito de yoga, realmente, não para performar. Então eu fui voltando a ver coisas que eu gosto, de verdade, sem influência de outras pessoas. Lógico que muitas coisas que a gente gosta porque a gente viu alguém fazendo, etcétera, mas volta às suas raízes, as coisas que você gosta de fazer, que você considera como algo legal, como algo da sua personalidade. Vai voltando para essa raiz e esquece um pouco tudo que os outros estão fazendo. É assim que você vai voltar a ter um pouco mais de brilho, porque você vai falar das coisas que você gosta, você vai fazer coisas que você gosta, você vai trazer elementos da sua personalidade que combinam com você. Então, eu vou te dar 2 exemplos aqui. Eu estava tentando muito me encaixar num padrão de empresário. Porque quando a gente pensa em conteúdo de empresários, a gente quer passar uma autoridade maior, a gente quer passar algo, às vezes, que não necessariamente é aquilo que a gente é. Então, vou deixar um exemplo aqui de um conteúdo meu. Eu estava querendo usar mais as cores, o azul, né? Uma cor assim que não era tão girly. Eu sempre gostei de coisas girly, eu sempre gostei de coisas mais românticas, mais fofas, mas eu fui abandonando um pouco disso porque se eu sou empresária, eu preciso ser uma pessoa mais séria para as pessoas quererem pagar o valor que eu cobro. Então eu fui me moldando e me encaixando em algo que não necessariamente era eu. Então esse era o tipo de conteúdo que eu estava fazendo. E aí eu decidi voltar às minhas raízes, pensar nas coisas que eu gosto de verdade, nas cores que eu gosto. E fui voltando para aquilo que eu sempre fui. E aí eu decidi fazer um design assim pro meu conteúdo. E pode parecer super bobo, né? Uma mudança pequena, tipo, design. Mas isso já me deu um pouco mais de vontade de criar conteúdo, porque eu tô fazendo algo que de fato é o que eu gosto, que é o que me dá brilho. Então, muitas vezes a gente quer se encaixar num padrão, a gente quer tentar mudar um pouco da nossa personalidade, mas isso pode mais nos atrapalhar do que nos ajudar, sabe? Então, se você fica tentando se encaixar em todos os padrões, coisas que as pessoas querem fazer o tempo todo, todas as trends, você vai perdendo cada vez mais a sua personalidade e você vai perdendo o brilho pelo conteúdo, porque fazer conteúdo por fazer conteúdo como uma obrigação já se torna uma coisa chata. Só que se você faz aquilo sem gostar do que você tá fazendo, é pior ainda. Que era o meu caso, eu não estava postando porque eu gostava daquilo que eu estava fazendo, era por tabela, por saber que eu tinha que postar conteúdo. Então, olha o quão ruim é isso. Então, se você tá passando por esse momento de desacreditar do conteúdo, de estar perdendo esse brilho, volta para suas origens, volta para coisas que você gosta, insira elementos de coisas que você gosta, por exemplo, eu amo essa xícara, eu gostaria de colocar mais elementos de panda nas minhas coisas. Então, bota, sabe, coloca elementos da sua personalidade, não tenha medo de mostrar quem você é, porque se você tá criando conteúdo, você precisa mostrar quem você é, não o que os outros esperam que você seja. E as pessoas que gostam do que você gosta, que se identificam com você, vão consumir o seu conteúdo. É justamente para isso que a gente tem tantas pessoas diversas criando conteúdo. É por isso que existem tantos nichos, pra gente poder se identificar com aquilo que a gente tá vendo. Me conta aí nos comentários se você tá passando por algo parecido com isso, se você estava tentando voltar o seu brilho e qual que é a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou aqui no vídeo. Eu quero muito saber. Não deixa de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente continuar crescendo e eu continuar postando vídeo aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.